Eu, durante as lives de segunda e quarta, tenho falado com você a respeito da nossa confiança no Senhor, da nossa dependência dEle, obviamente. Vivemos na dependência dEle, uma vez que nós sabemos que o Senhor é aquele que em todo tempo nos guarda, nos livra de todo mal, nos sustenta. E vimos também aqui na quarta-feira que, independente da nossa situação emocional, nós devemos, obviamente, continuar sempre firmes, confiando no Senhor, porque as adversidades, os problemas, as lutas, as inquietudes, as inseguranças, até mesmo as crises existenciais que por vezes ao longo da nossa vida nós vivenciamos, né? Depende da fase que estamos, da fase da idade, da profissão, do relacionamento conjugal, familiar, enfim, são tantas e tantas áreas na nossa vida e nós precisamos trabalhar, nós precisamos tratar destas coisas com muita clareza, ao mesmo tempo, na medida do possível, com muita leveza, até porque nós sabemos que somos humanos, né? Ninguém é super-herói, isso aí fica só para os filmes, né? Vamos ficar só com a fantasia mesmo dos filmes. Nós somos humanos, seres humanos, sujeitos ao pecado, limitados, finitos, temos emoções, temos uma alma que trabalha, né, dentro de nós, expressando, vivendo suas emoções, seus sentimentos. Temos uma mente que não é fácil trabalhar com esta mente, porque muitas vezes a nossa mente nos engana, né? E a gente precisa trabalhar exaustivamente os valores, os conceitos, os pensamentos. Precisamos rever sempre os pensamentos, né? O que eu estou pensando? O quanto disto é verdade? O quanto disto realmente é possível que aconteça? Isso acontece muito, a gente elocubra tantas coisas, a história da nossa vida nos faz muitas vezes pensarmos e desenvolvermos um conceito, uma ideia e às vezes sentimentos que nos perturbam diante de pensamentos ou diante de uma percepção. Você tem uma percepção de algo ou de alguém e começa a criar toda uma ideia, todo um pensamento envolto daquilo. E aí, na hora que a gente vai ver, na realidade, aquilo não tem 1%, 2%, 3%, 5% de chance de acontecer. Então, precisamos trabalhar nosso espírito, alma, corpo, nossa mente, saúde mental, como nós precisamos disso nesses dias, não é? Quando você e eu trabalhamos isso, a gente consegue desenvolver um propósito de estabilidade, de harmonia, de equilíbrio entre emoção e razão. Eu não quero aqui trabalhar nada e nem posicionar-me cientificamente, mas entre emoção e razão eu vejo que a mente é fundamental para nós acharmos o equilíbrio. Então você tem a emoção que pode desencadear uma série de pensamentos e tem a razão que muitas vezes pode bloquear a realidade daquilo que realmente os sentimentos estão nos levando. Então esse equilíbrio, creio eu, se dá na nossa mente quando nós paramos para analisar, para avaliar aquilo que sentimos e aquilo que realmente devemos trabalhar a partir dos nossos sentimentos e emoções. E é interessante que Provérbios diz que quando você confia no Senhor de todo o seu coração e quando você não se apoia no seu próprio entendimento, você reconhecendo ao Senhor em todos os seus caminhos, Ele, olha que interessante, endireitará as suas veredas, os seus caminhos, o seu plano de vida, a sua proposta de caminhada, de existir e de ser. Esta confiança que você e eu colocamos nele, obviamente, como eu disse quarta-feira, não é uma confiança somente teórica ou de uma confissão de fé da palavra de Deus. A confiança que nós colocamos no Senhor vai além de nós mesmos, porque a própria Bíblia em Provérbios está dizendo que nós não precisamos confiar, olha só, confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie, não se estribe em seu próprio entendimento. Provérbios 3, 5 e 6. Porque quando você e eu fazemos isso, apesar de termos o nosso entendimento, apesar de termos a nossa capacidade de gestão para resolver as coisas,
Contudo, e acima de tudo, nós colocamos no Senhor a nossa confiança, através da oração, através da intercessão, através do clamor e, obviamente, quando fazemos isso, segundo a própria Escritura, nós recebemos a paz de Deus. Quando nós lançamos sobre Ele a nossa ansiedade, quando nós depositamos nele as nossas preocupações, nós descansamos. E quando nós descansamos, nós vivenciamos a confiança. Eu tenho dito aqui e vou continuar repetindo: confiar em Deus não é estar isento, imune dos sentimentos, das inseguranças, das incertezas ou das inquietudes. Confiar em Deus é viver acima destes sentimentos, é viver acima até mesmo do que a minha própria mente pode dizer. É viver muitas vezes acima da realidade, da razão. Nós não negamos a realidade, em hipótese alguma. Nós não negamos o que é real, mas nós temos o poder, nós temos a capacidade, pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, de viver pela fé. E a fé, esta é a diferença, ela traz à existência aquilo que ainda não existe. Isto é fé. Então, o real eu não nego, mas eu me posiciono, eu me firmo em fé no que a palavra de Deus diz. E aí eu estabeleço a confiança no Senhor. O Salmo de número 20, versículos 7 e 8, diz assim que alguns confiam em carros e outros em cavalos. Obviamente, é um contexto da época de Davi. Mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles, aqueles que confiam em si próprios, no seu próprio entendimento, eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Quando você e eu começamos a viver esta dimensão de confiança, a gente passa a ter um descanso extra, é um plus. Você começa a viver um tempo novo na sua vida. Como eu disse aqui, é a nossa decisão de esperar e perseverar. Duas coisas fundamentais na vida cristã. Pela fé, nós sempre esperamos no melhor que está por vir. E por esperarmos, nós perseveramos. Nós não somos daqueles que retroagem, que voltam ao antigo caminho, à antiga vida. Nós somos daqueles que perseveram. Vamos perseverar firmes na confissão da palavra de Deus, crendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir o que ele prometeu. Esta é um fundamento, uma base, um alicerce que nós, os cristãos, devemos sempre vivenciar. Eu não estou, como eu disse e repito, isento, imune de sentimentos, de emoções, mas eu estou firmado na palavra de Deus que, apesar das minhas emoções, dos meus sentimentos, apesar da minha percepção, e não negando jamais a realidade, insisto nisto, ainda assim, por meio da palavra, por meio da fé, na esperança de que dias melhores estão por vir, de que o melhor do nosso Pai Celestial sempre está por vir nas nossas vidas, nós vamos perseverar, vamos manter firmes a nossa confissão e a nossa confiança no Senhor. Isaías, ele faz uma declaração profética, que serve para você e para mim em todo o tempo, em todos os dias e em todas as circunstâncias. Ele diz: Deus é a minha salvação. Se a gente não conseguir entender isto, você vai presenciar, se você mesmo já não viveu isso, muitas pessoas que se desviam, porque ainda não entendeu que a nossa salvação não é algo que a gente faz por obras ou por mérito, muito menos por força ou por uma capacidade nossa. Nós somos salvos porque Ele, Deus, nos salvou na pessoa do seu Filho Jesus. Por isso que salvação é pela graça, não é mérito, não é obra do homem, não é esforço, não é nada. É graça, é favor imerecido. Você e eu não merecíamos, mas Deus nos amou de uma tal maneira que deu dádiva, presente, o seu Filho, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Salvação esta que diz Isaías: Ele é a minha salvação e por isso eu terei confiança e não temerei. Ora, obviamente todos nós, você sabe disso, por vezes vivemos situações de temor, de insegurança, de incertezas. Isso não é o problema, gente. Olha, a Bíblia não diz assim: não
tenhas ou não tenhais ansiedade. Não passeis por ansiedades. Não, a Bíblia diz, não andeis ansiosos. Este andar aqui é o viver, é o estar, é um sentido de ser ansioso. É isso que a Bíblia está dizendo. Todos nós podemos, em determinadas situações das nossas vidas, passar por sentimentos de ansiedade, de insegurança, inclusive de angústia e de depressão. E não é pecado, tá? Só para você anotar aí. Essa pessoa está deprimida, ela está em pecado, tem pecado oculto. Não tem nada, irmão. A vida dela é que está vivendo uma angústia tão profunda, tão intensa, que ela desenvolveu uma doença chamada depressão. E não é expulsar demônio que cura as pessoas de depressão, não. É tratamento mesmo, muitas vezes medicamentoso, terapêutico. E, obviamente, a gente sabe disso, que nunca abrimos mão da palavra de Deus. Mas chega um ponto nas nossas vidas que podemos, um momento que a gente precisa ser cuidado também na área científica. E não há mal nenhum nisso. Mas voltando para a nossa confiança no Senhor, quando nós confiamos nele, nós não tememos. E sabe, às vezes, se você ler, inclusive o Velho Testamento, é repleto disso, e o próprio Paulo expressou isso de forma muito tranquila. Às vezes nós vivemos situações de angústia, inseguranças, incertezas, inquietudes, indefinições, que nos levam a sentimentos de ansiedade. Mas isso não tira de nós a nossa confiança. E nem, nos coloca com medo, que é uma coisa importante de você e eu avaliarmos. A nossa confiança em Deus nos leva a não temermos o amanhã. A gente não se preocupa com o amanhã. A gente não tem medo da morte. A gente não tem medo de enfrentar o passar desta vida para a eternidade. A gente não tem medo de voltar ao pó. É óbvio que eu não quero morrer. Eu quero viver. Deus permita que eu esteja aqui pregando o Evangelho até a volta de Cristo. Esse é o desejo do meu coração. Se Ele puder me conceder isto, eu vou ficar muito feliz. Mas se Ele não me conceder isto e me chamar a qualquer momento, eu estarei com Ele no paraíso. Eu vou descansar e aproveitar já. Então eu não tenho que temer nem a morte, nem nada. Por quê? Porque a minha confiança está em Deus. Que Deus? O Deus da minha salvação. Então Isaías 12:2 diz, Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. A gente não canta para que os males sejam espantados. É muito bom cantar e adorar, é um recurso maravilhoso, poderosíssimo. Quando você canta a palavra de Deus, você recebe de Deus profeticamente o cumprimento daquela palavra. Então nós precisamos cantar, adorar e expressar toda a nossa vida, até porque a Bíblia diz em Efésios que nós não devemos nos embriagar com um vinho em que há contenda, dissolução, mas devemos ser cheios do Espírito Santo, e cheios do Espírito Santo nós seremos quando nós falarmos entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, o poder da adoração, do louvor, da música, independente dos instrumentos, é importante você guardar isso, não é? Então, o poder da adoração, ele é tremendo, porque ele nos leva a, como eu disse e repito, profetizar a palavra cantada. Então ele diz, o Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. É Ele quem me sustenta, Ele é a minha força, é Ele quem me renova, é Ele quem me sustenta, é Ele quem me dá ânimo, é Ele quem me dá esperança, é Ele quem me dá perseverança, é Ele quem em todo tempo me sustenta. Por isso eu posso dizer que nele eu confiarei. E aí Isaías diz, Ele é a minha salvação. Esse Deus maravilhoso, que em todo tempo tem nos oferecido o melhor de tudo que Ele tem. Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre. E por fim, nesta manhã, refletindo com vocês sobre a nossa confiança em Deus. Confia no Senhor, espera nele, não abra mão disso. Espera nele, coloque oração, coloque intercessão, coloque comunhão, mas confia no Senhor. Então ele diz, o Senhor é a minha rocha. Salmo 18:2, muito conhecido, mas vale a pena. Sempre relembrar, trazer à memória. Aliás, meu irmão e minha irmã, você sabe que nós devemos trazer à nossa mente aquilo que nos dá esperança. Nós devemos ter a nossa mente renovada, transformada
pela palavra de Deus. Tudo isso está na Bíblia. Se você começa a trazer para os seus pensamentos ideias ruins, maus pensamentos, coisas ruins, você vai cada vez mais se afundar na sua própria existência. Mas quando você traz à sua memória, quando você traz à sua mente a palavra de Deus e começa a dissipar e a anular todos os pensamentos ruins, obviamente, como eu já falei tantas vezes aqui, Deus tem pensamentos de paz a nosso respeito. E se Ele tem pensamentos de paz, com certeza todo pensamento que tenta tirar a minha paz não vem de Deus. Eu preciso anular este pensamento, confrontar este pensamento com a palavra de Deus e declarar com a minha boca que eu vou esperar e perseverar no Senhor, que a minha confiança está nele. Entenda isso. Todo pensamento que tira a sua paz, você precisa rejeitar pela palavra de Deus. O Senhor é a minha rocha. Ele, o Senhor, é a minha fortaleza. Gente, olha que coisa maravilhosa. Também já exemplifiquei isso aqui tantas e tantas vezes. Eu já trabalhei na área da construção civil, e se você pega um terreno para construir um prédio, não é necessariamente o tanto que sobe e o tanto que desce. Não, eu já escutei essas explicações algumas vezes, mas na engenharia não é isto não. Você precisa, independente, obviamente, do que você vai subir, você precisa achar terreno sólido, base sólida. Se você não achar, você vai ter que alargar a fundação para criar então uma sustentação sólida. Mas de base você precisa achar na sua fundação um terreno sólido, duro, firme. Então veja, se você vai construir um prédio, não importa qual a altura dele, se você aprofundar, cavar e achar uma rocha, a hora que você chegar naquela rocha, já também citei isso aqui para você, na nossa comunidade, aqui em Valadares, o nosso terreno foi ser escavado, só para você entender isso de forma muito prática, e em uma ponta nós achamos uma rocha muito grande, gastamos uma grana boa para tirar parte desta rocha para aproveitar como área útil construída, construtiva. Quando nós chegamos na ponta que não tinha rocha, por causa do nosso prédio, que tem 3 lajes ou 4, nós tivemos que fazer sapatas de 2,50 por 1,50, 2 por 1 por 1,50 de profundidade, para sustentar aquela estrutura. Lá onde tinha rocha, foi de 50 centímetros de profundidade, 1 por 1, porque estava na rocha. Uma vez que ali assentou, não tem jeito. Então, o Senhor é a minha rocha. Quando eu estou sustentado nele, firmado nele, meu irmão, não importa a situação que você enfrenta, não importa a tempestade, não importa o vento, não importa a chuva, não importa a correnteza de água, nada. Se você está firmado na rocha, você não vai cair. Você vai ser sustentado, o seu alicerce está na rocha, você está firme. O Senhor é a minha rocha. Nele eu estou firmado, a minha fundação está nele. Ele é a minha fortaleza, é proteção, forte, fortaleza. Ele que te protege. O anjo ou os anjos do Senhor, acampa-se, o anjo do Senhor acampa-se ao seu redor. Por isso que a Bíblia diz que o maligno não pode nos tocar, porque ele é a nossa fortaleza. Por isso que o inimigo não pode nos tocar. Você não tem que ter medo do diabo. O diabo não pode fazer nada na sua vida que você mesmo não permita. Porque da parte de Deus, se você estiver vivendo em santidade e justiça perante Ele todos os dias da sua vida, o maligno não pode te tocar. O Senhor é a minha fortaleza, Ele é o meu libertador. E conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio, em quem me escondo. Ele é o meu rochedo, ele é aquela caverna, aquela gruta, ele é aquela rocha que me protege. Irmão, só para você ter uma ideia de natureza, você pode estar em meio a um vendaval, uma tempestade terrível. Se você estiver embaixo, abaixo, atrás, guardado por uma rocha gigantesca,
Para quem é de Valadares, conhece a Ibituruna, né? Então você imagina que ele é uma rocha, aquilo ali é uma montanha de rocha, de pedra. Imagina um vento, pode ser o vento que for, de tsunami que for, em termos de tudo, não tem jeito, tornado, pode trazer o que quiser. Se você estiver atrás daquela pedra, meu irmão, atrás da rocha, nada vai te atingir. Guardado por aquela fortaleza, o Senhor é o meu rochedo, nele eu me refugio, o meu refúgio está ali. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Então tudo isso é presente de Deus, manifestação da sua graça, bondade, da sua paz e do seu amor. Que Deus te abençoe muito e que você continue confiando nele. Lembre-se, nele nós confiamos. Que o Senhor seja em todo o tempo o seu ajudador, aquele que te guarda, que te livra, e que você tenha um excelente dia e uma excelente semana, que em todo o tempo o Deus que começou esta linda e maravilhosa obra na sua vida possa aperfeiçoá-la até a volta de Cristo.